Olá! 200 mil filhos de brasileiros residentes no exterior são apátridas, crianças que não têm nacionalidade. Uma emenda à Constituição promulgada em 1994, no governo Itamar Franco, tornou sem pátria filhos de casais brasileiros nascidos em alguns países, como o Japão e Portugal. Com a mudança, o Brasil decidiu que brasileiro é aquele que nasce em território nacional. Outros países, os da Europa principalmente, fazem diferente. Reconhecem o direito de sangue. Pai e mãe passam a cidadania para os filhos. O Itamaraty concede passaporte e registro de nascimento a crianças no estrangeiro até completarem 18 anos. Mas é preciso confirmar a nacionalidade depois, por um processo muitas vezes demorado e caro. O Senado aprovou há 7 anos uma proposta de emenda à Constituição para conceder cidadania brasileira às crianças nascidas nessa situação. E aqui na Câmara, uma comissão especial analisou a proposta que está pronta para ser votada em plenário. Qual é hoje a situação dessas crianças? O que vai mudar se as famílias no exterior puderem registrar os filhos como brasileiros e quais os desdobramentos que a emenda pode ter? Esse é o tema do programa de hoje. Eu estou aqui com a deputada Rita Camata, do PMDB do Espírito Santo, que é a relatora do projeto. A deputada está no 5º mandato. E nós convidamos também a Denise da Veiga Alves, que faz parte da ONG Movimento dos Brasileirinhos Apátridas. Obrigada, Denise. Muito obrigada, deputada, pela presença aqui no programa de hoje. Bom, a gente está falando aí de uma geração que hoje os mais velhos estão completando 13 anos, mais ou menos, e que são frutos de uma mudança na Constituição em 1994. Deputada, que mudança foi essa que causou esse problema? Olha, na revisão em 94, o que se pretendia era simplificar o processo da nacionalidade. Houve um erro da Câmara, né, revisora, e acabou cometendo essa falha tão severa, né, e perversa com os filhos brasileiros que saíram do Brasil. E é importante registrar que ninguém saiu porque quis. Nos últimos 25, 30 anos, o brasileiro está indo buscar uma alternativa para viver melhor, para trabalhar, buscar o recurso, que às vezes ele não tem a possibilidade de um emprego, de um trabalho aqui no Brasil. E a forma como ficou foi extremamente injusta e contrária a toda a contemporaneidade, né, dos outros países e do próprio Brasil também. O triste é que precisou se passar 14 anos para que essa revisão, né, que se busca fazer agora do erro cometido pelo legislador, possa de fato estar garantindo o direito de nacionalidade a filhos de brasileiros ou brasileiras que saíram circunstancialmente do Brasil, mas que continuam lá trabalhando e remetendo o que eles ganham para o Brasil. E o Banco Central coloca que é em torno de 2 a 4 bi-500 de dólares por ano no Brasil. Quer dizer, é um processo extremamente injusto, perverso, que nós estamos hoje trabalhando para que num tempo mais curto possa ser corrigido. A Denise teve, 2 filhos no exterior. Conta um pouco da sua história, Denise. Por que você foi para fora do Brasil e em que anos os seus bebês nasceram? Vera, eu estive morando na Suíça durante 10 anos. Meu primeiro filho nasceu em 93, em Genebra. E foi antes, então, dessa revisão da Constituição. Na prática, vou te dizer como é que se fazia, né? Ele tinha uma certidão de nascimento suíça que eu levei ao consulado brasileiro. O consulado me entregou uma certidão de transcrição de nascimento com os mesmos dados constantes da certidão suíça, mais o nome dos avós, por exemplo, que lá não tem. E com essa certidão eu vim ao Brasil, foi um cartório de primeiro ofício, na cidade de São Paulo, na época. A primeira vez que eu vim, acho que foi em 94, e fiz o registro normalmente. Então ele tem uma certidão de nascimento emitida pela autoridade suíça e uma certidão de nascimento emitida pelo cartório de primeiro ofício de São Paulo, onde diz que ele é brasileiro nato. E até aí tranquilo. Minha segunda filha nasceu em 98, em março. Ela se chama Irina. E eu estava de mudança para o Brasil. E eu não prestei atenção na mudança que aconteceu em 94, até porque isso não foi noticiado amplamente, o consulado não divulgou, né?
Eu tinha bastante contato com o consulado porque participava de várias associações de brasileiros em Genebra, em Berna, inclusive do pessoal que está movimentando, que começou a movimentação dos brasileiros apátridas lá na Suíça, e nunca fui informada disso. Quando fui fazer o registro da minha filha, na véspera da viagem para o Brasil, de volta para o Brasil, funcionários, que sempre trabalharam muito bem, me disseram, olha, dessa vez a gente não tem uma certidão transcrição para você vai resolver a certidão da sua filha no Brasil, no cartório, diretamente, não vai ser por aqui. Eu achei muito estranho, né, porque eu já conhecia o caminho das pedras. Mas me deram um passaporte brasileiro para ela viajar, para ela vir ao Brasil, com um carimbo, que eu não entendi na época o que queria dizer, né, aquele carimbo dizendo que o passaporte estava sendo concedido com base na linha C do inciso 1 do artigo 12 da Constituição Federal. Na época aquilo para mim não dizia nada, não explicava nada e ninguém me explicou. E aí foi uma via crucis para poder conseguir uma certidão brasileira para ela. Apesar de ter um passaporte, né, aquilo não era prova de nacionalidade, até porque é prova de nacionalidade temporária. Né? E a gente teve grandes problemas, porque o pai dela é suíço, né, e nós não podíamos nos casar na época, havia impedimento. E ele, para poder justificar a permanência dele no Brasil, ele precisava comprovar que a filha dele era brasileira. Né? Nós passamos 2 anos entre a vara de registros públicos do DF e a Justiça Federal, até que o STJ definiu de quem era a competência, simplesmente para fazer o registro da certidão. Sequer se tratava de opção de nacionalidade, porque a opção de nacionalidade é claro, a Constituição diz que é a Justiça Federal. Né? Foi assim, dramático para a família. Um processo muito demorado, um processo muito lento e finalmente não se resolveu, né? De lá para cá não mudou muito isso? As pessoas estão mais esclarecidas, os brasileiros que moram no exterior têm tido mais informação e o processo ficou um pouco mais rápido ou não? Olha, a questão da informação, ela foi muito ruim até este ano de 2007, quando finalmente Itamaraty informou os consulados, determinou que os consulados informassem adequadamente a comunidade brasileira no exterior. Até fez um portal na internet sobre isso. Mas, por exemplo, a minha filha tem uma colega aqui, os pais eram da Alemanha, a mãe é brasileira. Eu conversando com ela, olha, a gente está lutando por isso, por causa da PEC 272, ela me disse, não tenho problemas com isso, minha filha eu registrei no consulado brasileiro lá na Alemanha e está tudo certo. E eu expliquei, olha, não está tudo certo. Tem aparência de que está tudo certo, mas não está. Então muita gente está mal informada. Apesar do movimento ter se articulado bastante rapidamente com o uso de instrumentos na internet, do Orkut, né, do próprio site do movimento, tem muita gente que ainda não tem informação correta. Era preciso um movimento do governo também, né, do próprio governo brasileiro para informar essas pessoas dos consulados. Eu vou ter que fazer um breve intervalo para continuar ouvindo a história da Denise e ouvir também da deputada como que a lei, a proposta de emenda à Constituição, vai tentar corrigir o problema e isso vai poder ser rápido, essa correção, vocês não vão ter que aguardar tanto tempo como acontece hoje. A gente vai para um breve intervalo, aguarde só um instante. Até já.